Um problema em família, o refluxo. A Luciane de Araújo escreveu pra gente querendo tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Nós vamos conhecer a história dela. Dá só uma olhada. O café da manhã é em família. Sempre tem uma quitandinha, frios, fruta. Eu brigo muito aqui, até uma briga sempre foi com as minhas duas filhas. Para primeiro tem um ritual, isso é meu. Primeiro fruta, depois o queijo. Eu tinha o hábito antes de queijo amarelo, agora é queijo branco, ou frescal, frios. E por último, a quitanda. Leite, o leite sempre desnatado. Gabriela, a filha mais nova, já foi para a escola. Letícia, a mais velha, é casada. Mas desde pequenas seguem regrinhas na hora da alimentação. Para toda a família, a alimentação é escolhida a dedo. Na mesa, muitas frutas, uva, banana, pera, maçã, também sucos que são adoçados com adoçante natural, açúcar mascavo ou ainda mel. Também queijos brancos, pão integral e uma combinação perfeita: café com pão de queijo, mas que é pouco saudável para quem tem refluxo. Almoço e jantar também precisam de cuidados. Essa coisa de sair para churrascaria à noite, de jeito nenhum, eu não posso, definitivamente. Há anos, o refluxo incomoda a família inteira. Segundo a mãe, as filhas reclamam muito. Dor no estômago, muita azia principalmente, queimação, o mesmo sintoma. A sensação de mal-estar vivida por Jason e Luciane é causada quando parte do aparelho digestivo não funciona bem. Entenda o refluxo. Quando comemos, o alimento segue pelo esôfago até o estômago para continuar o processo da digestão. Aquela sensação de comida voltando para a garganta acontece porque entre o esôfago e o estômago há uma válvula. E na maioria dessas pessoas, ela está relaxada. Por causa disso, fica difícil manter o alimento no próprio estômago, o que pode provocar lesões. Em alguns casos, é preciso fazer uma cirurgia. Foi o que aconteceu com Jason. Já não era fator mais que causava. Já estava num quadro tão avançado que aí só a cirurgia para corrigir. Depois da cirurgia? Melhorou bastante e assim, né, acompanhado da mudança de hábito. A hora do jantar é outro problema. Quando a gente fazia essa alimentação mais tarde, praticamente a noite estava perdida. Não tinha como dormir, porque o refluxo ele incomoda principalmente nesse horário. A gente tinha duas coisas a fazer: ou era aumentar aqui a quantidade de travesseiro para dormir com o tronco mais elevado, ou então elevar a cama, né? Já teve momentos em que a gente teve que colocar, né, um suporte na cabeceira da cama e elevá-la para poder dormir numa inclinação maior. Mas Luciane sofria com a mudança. Você não tinha uma posição assim exatamente ereta para dormir, me incomodava. Hoje não, a gente trocou o colchão, esse colchão não é mais de mola, é um colchão mais firme. O travesseiro também é do mesmo material, é um travesseiro mais firme. Então isso me ajudou. Para Luciane, às vezes, o refluxo traz constrangimento. Eu já passei vários momentos assim de vergonha, para ser sincera, porque eu não consigo, depois de refeições, principalmente almoço, jantar, eu não consigo arrotar com a boca fechada. Se isso acontece, a comida retorna, vem a ânsia de vômito, e se eu ficar realmente com a boca fechada, estando com o estômago cheio, a comida retorna. Diante de tantas dificuldades, Jason ainda tem muitas dúvidas. No pior momento do quadro que eu passei, foi no momento que eu estava no maior grau de estresse. Se isso influencia. Luciane quer saber se o refluxo passa de pai para filho. Eu queria saber se isso é hereditário mesmo, porque, coincidência ou não, né, somos nós 4. O pai, a mãe e as filhas têm o mesmo problema. Obrigada, Luciane, por mandar essa sugestão tão boa. E comigo no estúdio, o gastro Cairo Fernandes de Brito. Doutor Cairo, vamos começar pelas dúvidas deles, né? No caso, é hereditário? O refluxo é uma doença crônica, né? Tem características que possam desencadear, não tem só um motivo que é a causa de refluxo. Então tem características que são hereditárias, pode ter um quadro de ter uma hérnia de hiato que favorece o refluxo, o estilo de vida da família também, que pode ter vários hábitos alimentares incomuns que também vão favorecer o estilo que promove o refluxo, que é a volta do ácido, né, ou do conteúdo
do estômago, tanto para o esôfago como para a parte superior do esôfago, né? Como a parte alta de laringe, traqueia, pulmão, tudo isso são influenciados pelo refluxo, né? Porque tem uma ideia que refluxo é apenas a pirose, que é a queimação, que é a azia, né? E essa é apenas a manifestação mais comum do refluxo. Mas a regurgitação também é uma outra comum também. Que é o que ela falou, aquela que volta comigo, que ela tem a comida, que ela tem aquela ânsia de vômito, até que traz constrangimento para ela. Tem uma solução, o caso que ela nos explicou, doutor Cário? Tem. A queixa dela é bem típica de refluxo mesmo. Agora, o tratamento não é um único fator, né? Não é só um comprimido ou só mudar alguma alimentação, é o conjunto, né? O conjunto, assim, baseia-se em várias coisas, principalmente o tipo de alimentação, o horário da alimentação, fracionar bem a dieta, evitar grandes refeições de uma vez só, evitar tomar líquido com as refeições, evitar deitar com o estômago cheio. Isso é muito importante, porque às vezes normalmente a pessoa com essa vida corrida que tem já é estressante, ela acaba de comer, já chega à noite em casa, não alimentou quase nada durante o dia, vai alimentar muito antes de deitar, porque é o horário que ela tem um tempinho a mais para se alimentar. Acaba de alimentar, já dá aquele soninho e já vai dormir. Isso também prejudica muito o refluxo, né? O ganho de peso. O excesso de peso está relacionado com o refluxo? Diretamente. Aumentou o peso, aumenta o refluxo. Tá? Porque o refluxo, assim, o estômago fica comprimido no abdômen, então diminui a área para ele distender. Com isso, favorece aumentar a pressão nele, favorece o retorno, né? No caso da alimentação da Luciane e do Jason, está correto? O café da manhã tem fruta, tem queijo branco, tem suco, eles podem continuar mantendo? Não, para começar assim, a alimentação é muito importante. A primeira coisa é ver que se eles estão se sentindo bem com a alimentação, né? Assim, porque não dá para generalizar para tudo. O que se sabe hoje que é refluxo é o que tem alguns alimentos que pioram. Quais são eles, doutor? Principalmente as comidas mais gordurosas, as frituras, né? Os alimentos muito condimentados, assim, com alho, com cebola, sabe? Assim, também desencadeiam um pouco mais de refluxo, né? Refrigerantes, né? Tomar líquido com alimentação, assim, em grande volume, você pensar que o estômago é um recipiente. Se você aumentar muito a pressão dele lá, ele vai tentar voltar um pouco, porque lá, às vezes, a força para segurar, que é os esfínteres, né, não estão bem capacitados para isso, né? Então, eles contaram para a gente a questão de dormir, né? Que na hora de dormir também sentiam aquela dificuldade que eles conseguiram resolver. Para quem está em casa, tem o refluxo, está em tratamento ou ainda não, para melhorar essa qualidade do sono, qual seria a dica do senhor? Como eles fizeram mesmo de levar ali a cabeceira da cama? Como é que eles podem fazer? Primeira coisa, assim, o refluxo é uma coisa, entender que a azia, queimação, todo mundo tem, tá? Isso não quer dizer que é doença do refluxo. Certo. A doença do refluxo é frequente, pelo menos umas 2 vezes por semana, assim, num mês a 2 meses, tendo sintomas para falar em doença do refluxo. Esporadicamente você pode ter porque você faz uma alimentação exagerada ou está estressado, como ele estava vendo. Tudo isso favorece muito o refluxo. Quanto a elevar a cabeceira da cama, a gente faz isso aí para quem já tem a doença do refluxo. Elevar travesseiro, colocar mais travesseiro, isso aí não ajuda praticamente em nada, porque eu vou estar levando só apenas a parte cervical. Eu não estou pegando a parte do estômago, a parte do tórax, que é onde que está acontecendo o refluxo, né? Agora, elevar a cabeceira da cama, colocando tipo um cálcio aí. Hoje mostra assim que esse cálcio tem que ser em torno de uns 10 a 15 centímetros para ter algum resultado. E no caso deles ali, eles ainda têm alguns sintomas, mas com essa alimentação, com a atividade física e as mudanças que eles fizeram no quarto na hora de dormir, vão conseguir aí se ver livre desse mal-estar, doutor Cário? Pelo menos melhoras com certeza eles vão ter. Agora, a doença do refluxo é uma doença que hoje está considerada já uma doença crônica. Nossa. Porque é recorrente. Então, tem períodos que eles vão voltar a ter sintomas, que às vezes vão ter que voltar a tomar medicação, depois vai regularizando até ter períodos que eles vão aprender a viver com ela. Eu conversei com o gastroenterologista Cário Fernandes de Brito. Doutor Cário, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas da Luciane e do Jason. Obrigada. Obrigado a vocês. Dor de cabeça, ela não é bem-vinda de jeito nenhum. E o grande perigo está na automedicação. O repórter César Campos conversou com uma neurologista, Maria de Fátima Cardoso, sobre o assunto. Segundo estudos, 93% da população mundial sente ou já sentiu alguma dor de cabeça. A reação mais comum, tomar logo um analgésico. Mas será que isso é certo?
É sobre isso que eu converso com a doutora Maria Fátima Cardoso Alves, neurologista. Qual o risco da automedicação? O uso abusivo de analgésicos pode trazer uma complicação da dor de cabeça, uma piora na intensidade da dor, uma cronificação da dor, além dos efeitos colaterais que os analgésicos produzem a longo prazo. E ainda mascarar uma doença que possa estar por trás dessa dor de cabeça. Então quem toma 2 analgésicos para a mesma dor de cabeça pode estar correndo perigo. Pode. O uso repetitivo de analgésicos, ele deve ser sempre controlado, deve ser procurado um médico para uma orientação e, o mais importante, o diagnóstico da causa desta dor de cabeça. Quando saber a hora certa de ir ao médico? Toda dor de cabeça, né, que atrapalha a qualidade de vida de um paciente deve ser motivo da procura de um médico. Se ela é de instalação súbita, intensa, se ela se acompanha, por exemplo, de perda da consciência, alterações do comportamento, febre, a rigidez do pescoço, isso são motivos da procura ao médico. Inclusive entre as crianças? Inclusive entre as crianças. E toda dor de cabeça que muda de característica, apesar de ser uma dor de cabeça de longa data, também deve ser procurada.